Hola, bienvenido a más un video. Yo me llamo Ciudadano de Castro y la única parte de lo Mercosur. Pois é, meus amigos, isso sim, né? Como você falou, eu falei em espanhol, por quê? Porque a Argentina, ela está querendo muito que o Brasil faça a danada dessa coisa de única moeda no Mercosul. Eu vou lhe dizer o seguinte: por que é que Maurício Macri viu essa possibilidade, não só agora da Argentina e Brasil ter uma única moeda, mas sim o Mercosul, meus amigos? Porque Bolsonaro é muito fácil de enganar. Exatamente, meus amigos. E Maurício Macri, ele é esperto. Ele precisa reeleger-se na Argentina. E nada melhor do que falar para os argentinos, que de burro não são nada, não é? Que se fortalecer junto com o Brasil, ele vai fortalecer a economia da Argentina. Eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Lá na década de 80, quando ela era chamado a Europa da América do Sul, e 90, quando a Argentina tinha dinheiro, eles não queriam saber do Brasil, porque o Brasil vivia, né, um período de ditadura, já quase fim, uma hiperinflação de 1000%, uma moeda desvalorizada. O nosso presidente na época era José Sarney, porque Tancredo Neves tinha morrido, e o Collor estava roubando todo mundo. E o Itamar Franco assumiu e o Fernando Henrique criou uma moeda que no começo havia muita dúvida. Então a Argentina virou as costas para nós, mesmo com a criação do Mercosul e com todo o esforço de Fernando Henrique Cardoso. Porém, meus amigos, os anos passaram, o Brasil tornou-se aí um dos países mais ricos, não é à toa que nós somos aí, se eu não me engano, acho que é o 11º ou é 12º, nós caímos de posições, realmente. Mas nós somos um país rico ainda, viu? Claro, nós estamos entre as 20 principais economias do mundo e com isso desperta o interesse da própria Argentina em querer fortalecer esses laços comerciais, né? Porque Maurício Macri viu a inocência, né? Digamos a burrice de Bolsonaro. Por quê, meus amigos? A Argentina está quebrada. A Argentina está quebrada. O Brasil tem para mais de 400 bilhões de dólares em reservas. A Argentina não tem. A Argentina pediu dinheiro emprestado ao FMI. A moeda brasileira, o real, é forte. Tem um aumento do dólar? Sim. Mas se for comparado moedas anteriores que tivemos, ela é extremamente forte. Você entende o que eu estou falando? E quando o Brasil inventar nessa marmota, claro que precisa ter uma auditoria de todos os bancos centrais do Mercosul para saber como fará esse acordo, porque aqui não é a Europa não, meus amigos. Quando a União Europeia foi criada, existia uma certa equiparidade entre os países. E além da questão educacional, porque são países do primeiro mundo com o mesmo nível educacional, e muitos desses países ofereciam o próprio idioma do país vizinho. Nós brasileiros, né, com exceção aqueles que realmente querem estudar o espanhol, falam espanhol, mas são poucos, a não ser que você invente um novo idioma que existe entre as fronteiras, que é chamado o portunhol, não é? Interessante, nem é português, nem é espanhol. Mas também a questão econômica, há uma certa equiparidade no poder econômico de cada país. No Brasil, com os outros vizinhos, isso não tem, meus amigos. Mesmo com nossa economia patinando, a da Argentina está em frangalhos. A economia do Paraguai é pequena e do Uruguai também. Então quem é que vai pagar a conta se isso acontecer? É claro que é o Brasil. Para você entender na reportagem, o ministro da Fazenda da Argentina, o Nicolás Jurhorny, disse nessa quarta-feira que será feito um estudo para apontar as vantagens de uma eventual moeda única para o Mercosul. União monetária semelhante já foi citado pelo ministro da Economia Paulo Guedes durante uma reunião no G20, ou seja, esse povo não sabe nem o que está falando. Eu já venho perdendo esse descrédito aí com Paulo Guedes, porque eu acho que ele não é aquilo que ele falava, o que ele mesmo falava, né? Então, segundo Rony, o estudo também abordaria as mudanças necessárias para que a criação da moeda ocorresse. O ministro argentino classificou a ideia como muito interessante. A medida é diferente do que Paulo Guedes havia sinalizado, né? Ou seja, o peso real, que seria a junção da nossa moeda, o real com o peso argentino. Que isso deixaria realmente a economia totalmente destruída, a economia brasileira. Cara, procure aí um bom economista aí e tenta conversar sobre isso aí. Isso é ideia de jirico.
É coisa de doido. Na época da divulgação da ideia por Paulo Guedes, a junção de moedas entre os países do Mercosul e mesmo entre Brasil e Argentina apenas foi muito criticada por economistas e investidores do mercado financeiro. Além disso, o Banco Central chegou a negar a informação. Então o que eu quero dizer para vocês, Bolsonaro não tem juízo. Não tem juízo, meus amigos. Vamos ser bem sinceros, seja realista. Eu sei que teve muita gente que votou nele porque não queria o PT. Mas você, que é igual a mim, que você é um cara estudado. Você estuda. Eu acredito que no Brasil tem pessoas estudadas, pessoas realmente que se dedicaram, se formaram, fizeram suas pós-graduação, seus mestrados. Pessoas inteligentes que ainda consigam ler. E que falam ler, meus amigos, não é artigo, ler mesmo leitura literária, como os grandes escritores que tivemos aqui no Brasil como fora. Você essa pessoa. Eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que Bolsonaro tem juízo? Não tem. Não tem. Tá todo mundo falando. A economia tá uma desgraça. Não tem crescimento. A reforma da Previdência, o próprio general Milton Mourão falou. Foi até lá naquele rapaz da Globo lá, como é o nome dele, que apresentava o Big Brother, amor? Até esqueci. Da Globo? Rapaz da Globo? Que apresentava o Big Brother antes, como era o nome dele? Que faz aquele programa. Pedro Biel? O Pedro Bial, ponto. Depois daí, foi até no Pedro Bial que ele falou que daqui 6 anos tem que ser discutido novamente uma nova reforma da Previdência. Aí, pra piorar, Bolsonaro, vamos indicar Eduardo Bolsonaro para embaixador. Não seja sincero comigo. Você acha que esse cidadão que foi expulso do exército, aposentado, com problemas de transtorno comportamental, tem juízo? Amor, eu tô achando que ele faz isso, sabe pra quê? Pra gerar muito titi nas redes sociais, pra eles ganhar muito likes. Isso é coisa de criança, coisa que não Porque tem não é juízo. possível uma coisa dessa. Não é possível ser tão burro assim. E pior é a idade dele, é um senhor de quase 70 Isso é anos. ridículo, fica ridículo pra ele. Ridículo. Agora ridículo, meia dúzia de evangélicos correndo atrás de Cristo. O Messias. O Messias, enviado de Deus. Ai, meu pai do céu, dá-me paciência, que eu nunca vi tanto coisa errada nesse país. Bom, nesse meu vídeo eu quero falar simplesmente do perigo, né, que isso, claro, que isso não vai acontecer porque tem muitos economistas, tem muitos deputados e senadores Eu que acho que ele dá não vai com essa ideia. Mas digamos que o apocalipse aparecesse agora e isso fosse aprovado, a nossa economia ia pro buraco, ia pro buraco, porque isso aqui é coisa séria, meus amigos, é coisa séria. A União Europeia completou 10 anos, cheio de problemas. Você acha que o Mercosul, entre 4 países, cada um mais pobre do que o outro, vai ter sucesso? No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.